Inclusive o fundão eleitoral, que ele jogou lá pra cima. Vai ter que ter alguém que precisa de coragem pra enfrentar as coisas. Mas Aí ele começou, e aí ele foi, aí cede pra um partido, aí cede pra outra, aí cede pra outra, aí cede pra outra, aí cede pra outra, e você fica sem governabilidade. Né? Eu vou tentar tirar uma coisa de você que eu tenho dificuldade de tirar do pessoal do MBL. Vamos lá. Durante a campanha presidencial, vocês usaram muito o argumento de que Lula e Bolsonaro eram iguais. A gente tá vendo agora que não era. O problema é que o Bolsonaro trouxe o Lula. Eu concordo. Eu entendo todos os motivos para você votar no Bolsonaro. Eu entendo. O fato de ele ter... Ele acabou com a Lava Jato. A questão da lava-toga também que a gente ia ter, não teve por causa do filho dele. A decisão monocrática que ele também que permitiu a decisão monocrática. Se a gente tem o Lula é porque ele indicou o Cássio Nunes que soltou o Lula. Então, assim, a gente quer uma pessoa que quer o Lula, sabe assim? A gente quer dar poder pra uma pessoa que ele solta o Lula em mérito próprio? Não, eu não entendo isso. Você tá certíssimo. Ele tem todos os motivos. Eu não acho que o Bolsonaro é a solução, tá? De jeito nenhum. Eu acho que ele fez um monte de coisas erradas. Só que o seguinte, se o Bolsonaro hoje fosse presidente, a gente não tava nessa merda que a gente tá. Com certeza. Podia estar ruim, mas não tão ruim. Eu só queria que você falasse assim. Falasse, não, realmente, o Bolsonaro não ia ser tão ruim quanto o Lula. Você acha que ele ia ser tão ruim quanto o Lula? Olha... Não tem como. Tem. Assim, eu não vou votar numa pessoa que eu não acredito. Por isso que eu, pelo menos, eu nunca votei no Bolsonaro. Sim. Eu não vou votar numa pessoa que eu não acredito. Eu não vou votar numa pessoa que soltou Lula. Então, assim, pra que eu vou votar numa pessoa que eu sei que tá soltando o meu maior inimigo? Que tá favorecendo e que tirou da prisão tudo que o Sérgio Moro passou pra conseguir, não só o Sérgio Moro, mas toda a Lava Jato, pra conseguir prender as pessoas de colarinho branco. Quem tá preso hoje em dia? Ninguém. Inclusive, e quem ajudou? A esposa do presidente do Peru, que foi presa lá, pelo mesmo escândalo do Lula aqui. A esposa fugiu pra cá, claro. E o Lula mandou buscar ela com o avião da FAB. Aqui é um paraíso. Então, assim, eu entendo você, tá? Só que é o seguinte, a nossa democracia, ela não é uma democracia. A gente não tem democracia no Brasil, tá? Primeiro, pra eu ser candidato, eu tenho que ser de um partido. Isso já tá errado. De eu ser obrigado a ser filiado, você ter candidatura avulsa, não pode. Então, infelizmente, a gente não tem poder de escolha no Brasil. Eu posso escolher as cartas que estão no jogo. Então não é questão de votar. Eu nunca na minha vida eu votei pra... Eu já voto há bastante tempo. Nunca na minha vida eu votei em alguém pra presidente. Eu sempre votei contra. Sempre. Mas é uma lógica errada, né? A gente vai... Mas não tem opção. Mas não, você entendeu que não tem opção? Não, uma pessoa. Concordo. Mas a gente não dá pra escolher sempre, assim, esse daqui é o menos pior e esse daqui é o... a gente vai ficar num looping que nunca vai dar certo. Não, eu concordo. A gente tem que criar pessoas melhores, eu concordo. Eu acho que o Novo tava indo bem nisso, talvez se desviou um pouquinho. Acho que o MBL até tá indo bem nisso, de trazer novas opções e tal. Só que o jogo era esse. Eu tinha que jogar o jogo. Era Lula ou Bolsonaro. Mas você concorda também que seria muito mais fácil pra gente, enquanto grupo, apoiar algo que a gente não acreditava tanto, mas pra gente ter voto? Pra gente chegar onde a gente chegou, e muito do que eu perdi em 2022, do que vários membros do MBL também perderam, foi por acreditar que eu não vou me favorecer, e o Bolsonaro, ele é muito usado por pessoas que não acreditam nele, assim, até meio coitado, assim, sabe? Às vezes eu olho e falo assim, mano, dá até dó do Bolsonaro, porque assim, tem gente que gruda nele e odeia ele. Essas pessoas são tão ruins quanto ele, sabe? Assim, você pegar e falar assim, putz, eu odeio essa pessoa, mas pra ter voto, pra ter like, pra ter sei lá o quê, né? Muitos aproveitadores. Que seria muito mais confortável pra nós apoiar o Bolsonaro. Ah, só porque é de direita e foda-se, mas é direita, meu eleitor quer isso, meu público quer isso. Eu não acredito nesse projeto, que não tem projeto. E uma grande crítica, nem Lula nem Bolsonaro nunca tiveram um projeto de país. Concordo. Não tiveram. Eu até disse isso numa reunião mais cedo hoje. Não concordo com o Ciro. Mas acho que a única pessoa dos últimos tempos que escreveu a proposta... Eu acho que o Brasil tem que ir por esse caminho. Um projeto ruim, de Brasil. mas escreveu. Mas projeto escreveu. ruim. Mas escreveu. Sim. É ruim, mas ele conheceu o Brasil pra ele escrever. Sim. Ele pesquisou. Né? Eu não concordo com alguma parte ali, mas ele escreveu um projeto. Sim. Qual o projeto do Bolsonaro? Qual o projeto do Lula? Não, os dois não tem. Só que assim, pela primeira vez... vez... nós, enquanto grupo... Era muito mais fácil. Esse daqui vai dar voto, vamos aqui. Ou falar assim, gente, calma. Pode não ser agora.
É uma sinalização de que Sim. pode dar certo outras coisas. A gente não precisa sempre votar no menos pior. A gente tem que ter alguém que tenha um projeto de Brasil, que acredite no Brasil. E eu acho que o grande problema do Bolsonaro não é nem tanto o Bolsonaro, é a proteção dos filhos. Assim, ele sempre Sim. vai ficar ali pra ficar protegendo o filhinho? Não dá. Eu Assim, ele concordo. não vai votar alguém pra ficar protegendo o filho. Só que pela primeira vez na história deste país, porque o Bolsonaro, pelo menos, vamos supor, ele diminuiu lá o imposto do combustível, diminuiu. A gente tem um problema grande no Brasil. Por que a gente não se desenvolve? Para qualquer país desenvolver, você precisa de energia, você precisa de movimento. Tudo que é relacionado a energia e movimento, energia elétrica, veículos, tudo que é relacionado a energia e movimento é absurdamente caro e absurdamente taxado no Brasil. O carro tem mais de 100% de imposto. O imposto em cima da energia elétrica é um absurdo. O Bolsonaro, ele pelo menos tirou. Acho que ele não tem projeto, concordo com você, ele não tem projeto. Não é quem vai salvar o Brasil, tá? Só que ele pelo menos vai reduzir alguns impostos. Pela primeira vez na história deste país, a quantidade de impostos inviabilizou o país. A ponto, passei ontem na frente de uma empresa, tava lá, ajudante geral, salário 2.200. Ajudante geral é a coisa mais básica que você pode ter numa indústria. Tá pagando mais que o salário mínimo dos 2.200 e eles não conseguem gente para contratar, porque não vale a pena. O seu dinheiro não compra mais nada. O imposto tá tão caro que o seu... Imprimir tanto dinheiro, o imposto tá tão alto que você não tem poder de compra. Então é a primeira vez na história que os impostos estão inviabilizando o país, a ponto das pessoas não quererem nem trabalhar porque não vale a pena. Então você não acha que vai, tudo bem, o Bolsonaro é ruim, mas não seria tão ruim quanto o Lula? E o Bolsonaro também não colocou pessoas mais técnicas, assim? Tipo assim, colocou um ministro da economia que sabe de economia. Colocou algumas pessoas dentro de estatais ali que eram mais O técnicas. Bolsonaro, ele deveria, obviamente, ter feito o que o Temer fez um pouco, mas que deveria ter feito muito mais, que um dos grandes problemas do Brasil, claro, é imposto, é tudo isso, concordo, inflação, agora tá nas alturas, ok. Mas é uma reforma administrativa. Ele não fez coisas que ele poderia ter feito, porque ele tinha aprovação para isso, para consertar o Brasil. Por exemplo, a ideia lá do Paulo Guedes de diminuir os municípios. Super impopular, alguns municípios iam ficar ofendidinhos, porque ia tirar toda a receita ali do município. Mas ele não teve coragem, e eu acho que o Brasil ele precisa de alguém com coragem. Concordo. De coragem, porque para você fazer uma reforma administrativa, você precisa de coragem. Mas aí que tá o problema, a gente ter essa questão da popularidade. O político, ele é motivado pela popularidade. Mas depois aparece, por exemplo, o Milei. Ele entrou lá. Ele teve coragem. Ele foi cortando tudo. Em um ano, gente, a Argentina, eu estive lá há exatamente um ano, fui na pré-campanha para fazer vídeo, mostrando como, enfim, Buenos Aires tem algumas políticas públicas que eu concordo. Hoje em dia falaram que foram para lá que tá caríssimo. Nossa, não vai não mais para Buenos Aires, agora tá caro. Pra gente ficou caro. E há um ano atrás eu fui e era barato. Baratíssimo. Sim. Mas a questão Então, é o assim, seguinte. Se o Bolsonaro tivesse coragem, Sim. o Brasil poderia ser diferente. Porque, assim, a galera pegou o Brasil num período bom, né? Assim, teve o Plano Real, né? Então, assim, o Brasil tava bom. Aí todo mundo foi ajudando o Brasil a cair um pouquinho. Ninguém levantou o Brasil. Sim. Então, assim, a minha grande crítica é: se ele pegou o Brasil, ele tava com popularidade, por que não teve coragem? Não tem jeito. Inclusive vai ter o fundão eleitoral, que ele jogou lá pra cima. Vai ter que ter alguém que precisa de coragem pra enfrentar as coisas. Mas Aí ele começou, e aí ele foi, aí cede pra um partido, aí cede pra outro, aí cede pra outro, aí cede pra outro, aí cede pra outro, e você fica sem governabilidade, né? E o crime organizado. Poxa vida, o crime organizado cresceu um monte nos últimos anos. Sim. Inclusive... Mas caiu pra caramba a criminalidade no governo Bolsonaro. Aliás, foi uma das maiores quedas de assassinato que a gente teve na história no primeiro ano de governo Bolsonaro. Mas também, ali na época da pandemia, os indicadores ficaram complicados. Não, mas antes da pandemia, antes de começar a pandemia, né? Então a gente teve inclusive, morte de LGBT, despencou, mas aí ninguém mais se importa. Se o Lula estiver no poder, você pode sair matando LGBT com... Pode ter dengue à vontade. Dengue, passamos de 1 milhão de casos, ninguém se importa. Pode queimar a Amazônia. Pode queimar a Amazônia. Só que é o seguinte, pra gente fazer o bem, você tem que fazer coisas que vai desagradar. Inclusive a pessoa que vai sofrer o bem. Então, por exemplo, pra eu cuidar... Eu não tenho filho, mas pra eu cuidar do meu filho, eu tenho que atravessar o braço dele com uma haste de aço. Eu tenho que dar uma injeção nele. Ele não vai gostar, só que vai fazer o bem pra ele. Então, se todos os políticos ficarem se norteando pelo que é popular e pelo que não é... Por isso que eu tô falando. Né? E ele se norteou. Se ele tivesse... Igual eu falei... Gente, eu acho que o caso do Milei... E olha que eu também não era uma grande entusiasta do Milei.
enfim, eu acho meio doidinho, né? Aquele fuera, não sei o quê. Eu falei, putz, sei lá se isso daí vai dar certo, assim. É claro que precisa de uma reforma administrativa e tal, mas do jeito que ele vendeu na campanha, eu falei, meu Deus, talvez não é um pouquinho doidinho demais. Mas ele teve coragem. O Bukele em El Salvador. El Salvador era um dos piores países de Hoje é o segurança mais do seguro. mundo. Hoje é o mais seguro. Sim. Mas ele foi, no começo, popular? Não, mas depois, quando a população começa a entender que aquilo é bom, você ganha uma popularidade. Lá em El Salvador, as pessoas... Ah, e ele é ditatorial. Ditatorial com bandido. Então, eu acabei de publicar um vídeo, antes de vir pra cá, do Twitter, no meu antigo bairro, que eu morava lá em Guarulhos, Jardim Santa Mena, um cara veio assaltar um carro e meteu 2 tiros num carro com 2 crianças. Eu falei, se eu tivesse poder, eu chegaria pra polícia e falaria, olha, vocês vão atrás desse cara, um vagabundo que atira em 2 crianças, eu não quero preso, eu quero É morto. lógico. Então vai atrás e traz o corpo desse cara. Tá? Quando é que a gente vai começar a falar em matar bandido perigoso? O Kim Kataguiri está falando disso. O Kim Kataguiri tá propondo um novo plebiscito pra gente mudar a nossa Constituição pra ter ou prisão perpétua ou pena de morte. Uma pessoa que mata criança, que, enfim, estupra e depois Pedofilia. mata, pedofilia. Tem coisas que esse ser humano Não não é mais tem. um ser. Ele não é um ser humano. A pedofilia, pra mim, tinha que ser espancado antes de morrer ainda. E o Kim leu uma pesquisa que 70% dos presos responderam que se tivesse prisão perpétua ou pena de morte, eles não teriam cometido aqueles crimes. É óbvio. É. A gente tá vendo em Mas tem Salvador. em pesquisa, né? Sim, Então, assim, só que precisa de coragem. sim. Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo